Olá, sejam bem-vindos ao nosso espaço de escuta, conexão e trocas de experiências reais. Hoje nós vamos mergulhar numa história incrível de uma mãe e seu filho e a jornada do implante coclear. Nós vamos falar sobre a descoberta da perda auditiva e como é ter um adolescente em casa usuário de implante coclear. Se você é pai, mãe ou até profissional de saúde, vai gostar da nossa conversa. Selma, conta um pouquinho sobre o seu filho, sobre a descoberta da perda auditiva do Davi. Oi. Bom, o Davi, hoje ele tá com 11 anos, né? Mas nós descobrimos a perda auditiva dele com menos de um aninho. Na verdade, nós fomos investigar até o autismo, porque eu percebia que o Davi não falava, não balbuciava nada igual os amiguinhos da sala dele, que naquela época tinha tudo menos de um aninho. Mas o Davi gritava muito e não balbuciava as palavras dele, igual os amigos. Selma, e o Davi chegou a fazer o teste da orelhinha quando ele Não nasceu? fez. Quando o Davi nasceu, não era obrigatório o teste da orelhinha. 3 meses depois entrou a lei, então ele não fez. Entendi. Então eu não sei se ele nasceu surdo, se ele ficou surdo. Ele não fez. Para quem não sabe, o teste da orelhinha ele é realizado com a criança já ali nos primeiros dias após o nascimento e ele é essencial para trazer aí a descoberta da perda auditiva já no início, já precocemente. E aí, Selma, como que foi essa descoberta? Aí nós levamos ele numa neuro, porque eu fiquei curiosa sobre aquilo. Eu já tinha lido que criança com autismo tem dificuldade na fala. Eu levei ele numa neuro e ela falou assim, não, a primeira coisa que nós vamos investigar é se ele ouve. Aí eu pensei, claro que ele ouve, né? Como não? Aí ela falou assim, fez o teste do ouvidinho? Eu falei, não. Ela falou assim, então tem que fazer. E foi aí que nós fizemos o exame do Bera para ter certeza se ele ouvia ou não. Mas nessa época eu tinha medo de fazer o exame do Bera porque precisava sedar por ele ser bebê, né? E nós fizemos esse teste, o doutor pediu para... O próprio doutor pediu para mim que se ele fosse fazer o teste ia ter que sedar, que ele não achava necessário. Aí eu falei assim, mas a neuro pediu e eu achei melhor fazer, mesmo com medo. E ele disse assim, então vamos fazer. E ele ficou surpreso tanto quanto eu. E quanto tempo o Davi tinha? Qual que era a idade do Davi quando ele fez o Bera? 8 meses. 8 meses. E como que foi sua reação ali a descobrir a perda auditiva do Davi? O chão abriu na minha frente, né? Nossa, é uma coisa assim... Porque eu abri o exame em casa antes do médico e vi que ele tinha uma perda severa. E aí eu comentei com o pai dele, olha, ele tem uma perda severa, tudo que é severo não é bom, já falei pra ele. Aí meu marido, não, você tá louca, acha, Davi, surdo, nada a ver, não tem nada a ver. Falei, vamos levar. Aí eu não voltei na neuro, eu marquei o otorrino e levei. Ele ficou surpreso também, ele falou, nossa, o Davi não tinha um olhar de criança surda, um olhar perdido. E foi aí que ele foi me explicar sobre o implante coclear, aí ele já me passou pro Dr. Luciano, e que foi me falar sobre isso, e começou a jornada. E como que foi a aceitação ao implante coclear? Você aceitou lá no início? Vocês já fizeram esse implante lá com 8 meses, logo que descobriu a perda auditiva? Não, apesar de ler muito sobre, o doutor Luciano falou, ó, quanto antes fizer, melhor resultado. Eu não queria acreditar nisso, eu queria acreditar que ia ter um milagre e meu filho ia ouvir sem o uso de implante coclear. E eu não queria, eu fui muito, muito relutante ao implante. Foi resistente. Nesse primeiro momento, o Davi, ele iniciou o uso do aparelhinho auditivo convencional. Não usou. Porque o doutor falou, Selma, você pode fazer uma experiência por 3 meses para saber se ele vai ouvir com um aparelho auditivo convencional. Se não der certo, você só tem a opção do implante. E eu não gostei dessa fala, só tem a opção do implante. Porque eu não queria o implante. Eu tinha muito medo de dar algum problema na cirurgia, de levar meu filho bebê para um centro cirúrgico. Medo de mãe. E ainda eu fui ouvir, eu entrei muito em comunidade de surdo-mudo. E lá eles são muito contra esse tipo de tecnologia. Muito resistentes Isso. E aí meu medo aumentou ainda mais. Mas eu fui empurrando, aí o doutor Luciano, vamos testar o aparelho auditivo convencional, nós testamos ele, 5 anos,
E esses 5 anos, eu acreditava que ele estava ouvindo sem ele ouvir. Os 3 meses de teste de aparelho auditivo, na verdade, passaram ali para 5 anos de aparelho auditivo. O que acontece, né? A criança que tem uma perda auditiva muito severa, uma perda auditiva profunda, o aparelho auditivo, ele convencional, ele não consegue amplificar os sons até uma intensidade que a criança tem acesso aos sons de fala. Então a criança parece que está ouvindo, tem um som ali, mas ela acaba não tendo acesso aos sons de fala. E o que aconteceu aí, Selma, nesses 5 anos? O Davi se desenvolveu? Como que foi essa fala dele, essa escuta dele, essa audição? Olha, Érica, eu falo assim, esses 5 anos o Davi foi extremamente estimulado por mim, por fono, por ecoterapia, tudo que você imaginar que existe para estímulo, eu coloquei no Davi, tudo, tudo, tudo. Eu trabalhava o dia inteiro, passei a trabalhar só meio período, outro período eu ficava... Pra se dedicar me realmente. dediquei a ele. O quarto dele eu desmontei e fiz uma sala de aula, eu coloquei o alfabeto na parede, numerais no chão, mesinha de estudo, todos os dias ele era estimulado 2, 3 horas por dia, eu acho que isso foi muito importante. Mas ele não ouvia e eu acreditava que ele ouvia. E a escola sempre, Selma, você tem certeza que o Davi está ouvindo? Selma, você acha que está tendo uma resposta? Porque se a escola falasse isso, eu já ia mudar de escola, porque eu não ia aceitar isso. Então foi muito difícil esses 5 anos, porque ele não estava ouvindo e eu estava cobrando dele como se ele ouvisse. Ele teve uma resposta muito boa, porque ele teve muito estímulo, tanto da escola, tanto das profissionais que estavam acompanhando ele na época, minha, da família. Ele foi muito bem estimulado, mas ele não ouvia. E com 5 anos ele ainda não tinha desenvolvido uma fala funcional. Não, ele falava palavras que só eu sabia o significado. Algumas palavras isoladas. Tipo, dato, eu sabia que era gato. Mas ninguém mais ia saber que dato era gato, que aca era água. Tipo, palavras... Ele conseguiu desenvolver uma comunicação que ele só falava com você. Só comigo, um linguajar próprio. Mesmo o pai não conseguia ter essa comunicação. Não, vivia perguntando pra mim, o que ele tá falando? O que ele tá pedindo? Só eu. E quando você decidiu, Selma, procurar ali, não, realmente não está dando certo, ele não está desenvolvendo com aparelhinho convencional, eu vou procurar um implante. Quando foi esse momento? Na verdade, foi por pura pressão, porque na época o Davi estava estudando numa escola muito boa e uma diretora também muito boa, e ela exigia muito por parte dos alunos e da família. E quando ele saiu do pré, ela me chamou para uma reunião, porque ele ia para o 1º ano e ia começar a ser alfabetizado. Ela falou, Selma, acho que agora nós chegamos naquele ponto que a gente precisa saber o que vai ser feito. O Davi precisa de ouvir, ou você vai precisar de inserir libras nele, para ele ter um intérprete em sala de aula. Porque nessa idade ele já precisava se comunicar, independente da forma que ele se comunicaria, ele precisava se comunicar com a escola, com as outras pessoas. Com o mundo, né? E ele não tinha essa comunicação. E quando ela me chamou para falar sobre isso, eu fiquei, meu Deus, é agora. Eu fiquei sem chão, porque eu não queria Libras, porque assim, não que eu tenha nada contra Libras, mas eu acho que as pessoas não sabem Libras. E ele ia se comunicar só com os surdos que sabem Libras. Você acredita que com a Libras ele estaria mais restringido ao mundo dos surdos mesmo? A comunicação. Sim, e Libras eu não queria, porque nenhum amiguinho da sala dele falava em Libras. Somente o intérprete ia falar em Libras, nem a professora falava em Libras. Então Libras eu não queria. Implante coclear eu não queria, mas não tinha outra saída. Comecei a chorar, fiquei desesperada, falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com meu filho? Voltou aquela ideia, meu filho não vai se desenvolver, meu filho vai virar um surdo, vai pedir esmola, não vai ser ninguém. Eu morria de medo, tinha muito medo disso. Eu falei, eu não consigo fazer nada, porque chegou uma hora que ele precisa falar, ele precisa ouvir, e não tinha o que fazer. E como que foi o apoio dos profissionais de saúde nesse momento? Implante coclear, implante coclear, implante coclear, todos, sabe? E aí todo mundo que fala, eu acho que uns 80 otorrino. Eu acho que eu fui umas 100 fonoaudiólogas. Todos falavam a mesma coisa. Aí eu falei, meu Deus, chegou a hora agora que o senhor precisa agir. Eu preciso tomar uma decisão. Deus, o que eu vou fazer da vida do meu filho? Eu preciso de alguma coisa. Fui na igreja no meio da tarde, comecei a rezar e chorar. Eu chorava, desesperada. Aí eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Aí naquela hora, parece que eu senti que o Davi tinha que fazer a cirurgia.
Aí eu voltei para casa e já falei pro meu marido, ó, eu resolvi, nós vamos fazer. E aí ele falou assim, ó, decide, pensa para você não se arrepender, se você tiver certeza eu tô apoiando. O seu marido, seu esposo te apoiou nessa decisão? Sim, a família inteira também queria, mas ninguém queria falar para mim que queria porque sabia que eu não gostava disso. E todos respeitavam a sua opinião até aquele momento. E aí eu conversei com o Dr. Luciano Maniglia e ele falou para mim que eu estava privando o Davi de uma tecnologia que ia mudar a vida dele. Aquilo foi muito forte. Eu falei, nossa, eu tô privando o meu filho disso. Eu falei, não, chegou a hora, doutor, vamos fazer. E foi tudo muito rápido. Decidimos e aí foi acontecendo tudo muito rápido. Ele operou com que idade? Com 5 anos. Uma idade tardia, até para o desenvolvimento da fala, né? Sim. E qual que foi a orientação nesse momento, quando o Davi foi para a cirurgia aos 5 anos já, dos profissionais que acompanhavam ali esse desenvolvimento do Davi? Tanto a doutora Érica como o doutor Luciano me passou, olha, ele vai ouvir? Sim, mas garantia de fala já não podemos fazer, porque é uma cirurgia tardia, né? Sim. Mas pode ser que sim. É uma coisa que a gente não tem como te falar. E eu queria que o doutor falasse. Não, ele vai falar. Eu queria que você falasse, ele vai falar. Mas não era assim. E é uma questão que a gente realmente deixa muito claro para a família. Então, o implante coclear, a indicação é que ele seja realizado ali nos primeiros anos de vida e desenvolvimento da criança. Então, quanto antes, quanto mais precocemente seja realizada, melhor são os resultados. Então, uma criança que faz um implante coclear antes dos 2 anos, a chance dele desenvolver ali uma audição plena e até desenvolver a fala como consequência é muito grande, né? Mas uma criança que chega com 5 anos e meio para o implante coclear, sem ter desenvolvido fala, então as chances dessa criança desenvolver a fala é muito menor. Mas você foi ciente disso para a cirurgia? Ciente disso. Alguma coisa precisava ser feita e no momento que tinha de melhor era isso. Eu acho que até hoje o melhor ainda é o implante coclear, né? E como que foi a cirurgia? Foi melhor do que você esperava? A cirurgia foi super tranquila. Super tranquila. De 7h30 da manhã ele fez a cirurgia, 4 horas da tarde ele estava em casa, brincando, não teve problema nenhum com dor, com pós-cirúrgico, com febre. Ele foi muito tranquilo. Mas o doutor pediu para mim para fazer os 2 ouvidos de uma só vez e eu não quis, porque eu tinha esse medo de não dar certo. Então eu resolvi fazer primeiro o direito e depois o esquerdo. Me arrependi disso, viu? Então as mães que vão fazer, se puder fazer, já façam os 2. O médico. Eu fiz e o primeiro foi muito tranquilo, até eu acho que porque o tipo de bisturi que usa, não sei direito. O segundo foi um pouco mais trabalhoso, mas assim, a cirurgia em si é muito tranquila. É muito tranquilo. E como que foi essa ativação depois que colocou o implante? A ativação, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada. Porque quando o filho vai fazer uma cirurgia, você pensa assim, nossa, agora que ligar aquilo ali, ele vai sair ouvindo normalmente igual eu ouço. A mãe pensa isso, porque você quer isso. Mas na verdade não é assim. É um trabalho de formiguinha. É todo um processo. É todo um processo. A criança tem que aprender a ouvir. Então, assim, eu imaginei que eu ia falar com ele e já ia conversar comigo. Então, e não é assim, né? Hoje eu falo, nossa, minha expectativa estava grande demais. Mas é emocionante você ver o movimento que ele faz, ele procurar aquele som na sala. É um momento gostoso, né? A gente costuma dizer que a ativação é uma caixinha de surpresa. A gente tem ativações que as crianças têm muitas reações e tem ativação que não. Às vezes a criança chora, às vezes a criança nem observa, se assusta. O Davi ficou assustado, sem entender o que estava acontecendo, eu lembro. Sim. E quando você conseguiu ver a diferença na vida do Davi com o implante coclear? 2 dias depois. 2 dias depois eu lembro que ele foi no banheiro fazer xixi. A hora que ele estava fazendo xixi, ele levou um susto, ele gritou, ele levou um susto, porque ele não sabia que o xixi, quando bate na água, faz barulho. E ele não tinha prestado atenção, não sei como funciona, mas foi uns 2 dias depois que ele fez o xixi, ele assustou com aquele barulho e ficou pensando, o que é isso?
E eu falei, calma, é normal, tudo, quase tudo tem barulho, Tudo filho. tem barulho. Aí eu mostrei que o ar também fazia um barulho, fui mostrando para ele, pouco a pouco, as coisas que tinha barulho, que fazia barulho, que ele não conhecia, né? E como que foi o processo de reabilitação depois do implante coclear? Foi fácil? Não, nada é fácil, tudo é trabalhoso, ele se adaptou rápido, mas aprender a ouvir, porque aprende a ouvir, né? Sim. Não é só ouvir, ele tem que aprender a ouvir, começar a identificar o som, precisa de muita ajuda para identificar. Até hoje ele confunde muito o som, ele confunde às vezes o barulho da moto com o barulho do trovão, ele faz essa troca ainda, sabe? É um trabalho árduo, mas é muito bom. Existe todo um trabalho especializado, a terapia Sim. fonoaudiológica não é a convencional. Não. Né? Então, explicar isso para a família, para os profissionais que atuam ali com a criança, é muito importante, que ela precisa de uma terapia fonoaudiológica voltada a que ela desenvolva os seus resíduos auditivos. Ele começou com você, lembra? Porque precisava, não tinha nem como ser com outra na época. E graças a Deus, assim, foi dando muito certo. Super bem. E como que está o Davi hoje? Hoje ele está com quantos anos? 11 anos. 11 anos. Hoje o Davi está super bem. Ele tem muita dificuldade para se comunicar ainda. Mas desenvolveu a fala? Nossa, graças a Deus. Você tem dificuldade para entender o que ele fala, mas ele conversa, ele tem um diálogo com a gente, principalmente comigo, com a família, é perfeito. Na escola é mais complicado, porque tem mais barulho, tem mais dificuldade para entender o que os outros estão falando, mas os amigos mais íntimos já compreendem, fala, já bate se papo comunica com ele. muito bem. E está indo bem na escola? Graças a Deus. Bem? Estímulo, porque é tudo ensinado, né? Você me explicou isso e eu expliquei isso para ele. Falei, filho, uma criança ouvinte, ela aprende, você é mais trabalhoso, você precisa ser ensinado e você precisa querer aprender também. É a questão da aprendizagem incidental. Então, a criança ouvinte, ela aprende com o ambiente. Então, ela ouve alguém No falando dia a dia. uma palavra, ela ouve falando alguma coisa, ela vai guardando, vai memorizando aquilo. A criança com perda auditiva, você tem que realmente ensinar. Então, às vezes a criança ouviu você falar, busca um copo. A criança ouvinte vai lá, sabe qual que é o copo, porque ela já ouviu várias vezes que aquilo é o copo. Mas a criança com perda auditiva, você tem que explicar que copo é aquilo que você coloca lá para pegar água. Sim. Bem no começo, hoje não, né? Mas no começo, eu adesivei a casa inteira. Comecei pela cozinha, né? Eu adesivei a cozinha, geladeira, micro-ondas, copo, prato e como ele já estava com 5 anos, começando já a fase de alfabetização, foi mais fácil, eu achei, do que para ensinar uma criança pequena, porque ele estava começando a ler, então eu escrevia prato, ele sabia prato, que aquela coisa redonda chama prato. Então, para ele, nessa fase foi mais fácil. Ajudou ele a memorizar melhor. Sim, por estar começando a ler também. Entendi. Então, quando ele estava numa cozinha, eu ficava, como chama isso? Para ajudar. Ó, copo. Então, assim, era o dia inteiro, era um estímulo 24 horas. Água, a água põe no copo. E foi assim, tudo muito trabalhoso. Até hoje, às vezes eu faço isso, nem precisa, mas eu peguei o hábito de falar assim para ele. Selma, se você pudesse voltar atrás, você faria alguma coisa diferente? Nesse processo? Eu acho que eu faria o implante coclear mais cedo. Porém, eu acho que a idade que ele fez, que estava na fase de alfabetização junto, eu acho que ajudou muito o desenvolvimento dele. Porque tem mãe que faz cedo, eu acho que ajuda muito na fala. Percebo que a criança começa a desenvolver a fala bem mais rápido. Só que a fase que ele pegou de alfabetização com o implante, no meu caso, que estava muito desesperada para ver ele falar, o resultado foi rápido. Então, no nosso caso, foi muito bom. Agora, por ele, eu faria um implante coclear mais cedo, para o desenvolvimento dele, né? Que eu acompanho algumas crianças que fizeram bebê, eu vejo, assim, a diferença dele. O desenvolvimento é o mais jeito. rápido. O Davi tem aquele linguajar mais, parece que meio robótico, meio travado. As criancinhas já tem normal, igual um ouvinte normal.
Sim. E se você pudesse deixar aí uma mensagem para quem está passando por esse momento de descoberta de perda auditiva, decisão, aparelho convencional, implante coclear, qual mensagem você deixaria? Com certeza o implante coclear. E eu falo assim, os pais têm que vestir a camisa, independente da deficiência do filho, independente de ser surdo, qualquer outra deficiência. Os pais têm que vestir a camisa, porque se a gente não faz por eles, quem vai fazer, entendeu? Eu falo assim, se Deus te deu, é porque você tem capacidade de cuidar. Então, vista a camisa da deficiência do seu filho, cuide, corre atrás, estimula. Uma coisa que eu trabalhei muito no Davi, se aceitar, sabe? Ele não tem vergonha de usar aparelho, mesmo agora na pré-adolescência. Ele usa aparelho de boa. Ele não tem vergonha, ele agradece a Deus quando ele vai rezar porque ele tem um implante coclear, que Deus deu essa tecnologia. Até esses dias, brincando, ele falou assim para mim, nossa, você é uma mãe de sorte. Eu falei, eu sou uma mãe de sorte? Por quê? Ele falou assim, você tem um filho raro. Eu falei, como assim raro? Ele falou assim, eu sou loiro de olho verde. Eu falei, nossa, é verdade. Aí ele falou assim, e surdo? Eu falei, você é surda? Não sei se é lá assim, né? Deus deu o IC para você, o IC é o implante coclear, né? Deus deu o implante coclear, você comprou e colocou em mim, então tá tudo certo. Então, assim, ele tem essa aceitação, ele é bem resolvido, ele não tem vergonha de usar o implante coclear, vai em qualquer lugar, ele é de boa, o Davi, super tranquilo, graças a Deus, que eu continue assim. Com certeza. Selma, eu gostaria de te agradecer por ter participado aqui do nosso podcast. E mais do que uma história de tecnologia, né, de reabilitação auditiva, é uma história de superação, de coragem e de apoio ali da família. Muito apoio. Né? Muito obrigada por ter participado. Eu que agradeço.